Meus queridos irmãos, estamos vivendo o tempo pascal, esse tempo onde a igreja prolonga a alegria da ressurreição, mas também nos ensina como é que nós devemos viver, ou como é que os ressuscitados em Cristo, pelo batismo, devem viver. Porque todos nós morremos e ressuscitamos no nosso batismo. Mas nem sempre nós vivemos como ressuscitados, buscando as coisas do alto. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, diz a palavra de Deus. Então, o tempo pascal é esse tempo de nós aprendermos como é que os ressuscitados em Cristo devem viver. No Evangelho, Jesus diz a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. Ele acha que Jesus está falando sobre um nascimento físico, um outro nascimento, mas Jesus está falando de um nascimento espiritual, nascer do alto, nascer de novo, nascer das coisas de Deus, espiritualmente falando. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Então, nascer do alto, nascer do Espírito Santo de Deus. Na primeira leitura, nós ouvimos um trecho dos Atos dos Apóstolos que mostra para nós como é que a primeira comunidade cristã vivia, que nós chamamos de comunidade ideal, como todos nós deveríamos viver em nossa paróquia, em nossa igreja. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ou seja, não havia divisão, havia unidade. Era um coração, uma alma. Claro, o coração de Cristo, a alma de Cristo, era o parâmetro, era a regra de vida daquelas pessoas. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía. Veja, não havia egoísmo. Ninguém se apropriava nem mesmo das coisas que eram suas. Tudo o que era seu era colocado à disposição da comunidade, à disposição dos irmãos. A igreja nos fala na liturgia uma oração bem bonita, que nós devemos usar as coisas que passam, abraçando as que não passam. Usar as coisas que passam, abraçando as que não passam. Veja como isso está longe de ser uma atitude das nossas comunidades, como isso está longe de ser algo assim de todos os cristãos, de todos os católicos. Às vezes nós nem devolvemos o dízimo direito, que é 10% daquilo que nós recebemos no mês. O dízimo é 10%. Os fiéis colocavam tudo, 100% à disposição da comunidade cristã. Nós temos dificuldade de 10%. Às vezes damos 1%, 2%, 5%, e ainda contamos vantagem quando damos 10%. Aqui, os cristãos davam tudo, colocavam tudo em comum. Por quê? Não consideravam próprias as coisas que possuíam. Nada era meu, tudo era de Deus e estava a serviço do reino de Deus. Veja o tamanho da fé, veja o despojamento, veja o testemunho de ressurreição. Eles, com grandes sinais de poder, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O testemunho não era só de palavras, não era só de boca, não era só algo assim, uma ideia jogada no vento. O testemunho da ressurreição era concreto, era na vida. Não eram apegados aos bens materiais, não eram egoístas, porque tinham experimentado a ressurreição. Na verdade, o nosso egoísmo é falta de fé. O nosso egoísmo
ou nosso apego às pessoas, aos bens, às ideias que nós temos, o apego à nossa vida, porque Jesus fala que nós devemos ser desapegados. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder, quem doar, quem sacrificar a sua vida por amor ao reino dos céus, vai ganhá-la. Então, Jesus fala que nós devemos nos desapegar da nossa própria vida, não só dos nossos bens. Se devemos ser desapegados da própria vida, imagine dos bens. Mas nós somos apegados à vida e aos bens por falta de fé. Falta de fé na ressurreição, falta de fé na vida futura. Porque se nós tivéssemos o olhar fixo na vida futura, nós não nos deteríamos nas coisas do tempo presente. Nada iria nos deter. E por que nos detém? Por que as preocupações, por que o desejo de acumular, o desejo de ter cada dia mais, o desejo de poder nos detém? Porque no fundo, nós nos esquecemos do céu e da vida eterna, da ressurreição. Porque se o nosso coração estivesse lá, acumularíamos tesouros lá. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E por que não temos acumulado tesouros no céu, mas aqui na terra? E assim, falando de modo geral, é claro, como cristãos, católicos, que somos, e somos mais de 1 bilhão e 400 milhões de católicos. E com certeza esses católicos não estão desapegados de modo geral, não estão desapegados nem dos bens e muito menos da própria vida. Por quê? Porque o nosso coração não está no céu, no Senhor, na ressurreição, no ressuscitado. Então a comunidade cristã, a primeira comunidade, testemunhava a ressurreição com palavras, com sinais, mas também com o testemunho. Queridos irmãos, vamos pedir ao Senhor que nós também sejamos testemunhas da ressurreição, devolvendo o nosso dízimo, sendo desapegados dos nossos bens materiais, da nossa própria vida, mas também vamos aprofundar um pouco mais, vivendo como quem tem um só coração e uma só alma. Às vezes nós vivemos na igreja, na paróquia, no nosso pequeno cosmos aqui, nosso microcosmos, nós vivemos guerras, aquelas que acontecem entre o Irã e os Estados Unidos, vivemos guerras, disputas, rivalidades que não têm sentido. Ficamos chocados com as guerras que acontecem por aí afora, ficamos bravos, revoltados, nos indignamos com aquilo, e está certo, temos que ficar indignados mesmo, porque também uma pessoa que é insensível em relação à dor do outro, o sofrimento, as feridas, uma pessoa dessa não pode se dizer cristã. Só que nós não podemos nos esquecer que, se devemos lutar contra as guerras lá de fora, muito mais devemos lutar contra as guerras aqui dentro. Dentro de nós, entre nós. O Papa Bento XVI dizia que o mundo é dividido porque nós somos divididos. Existe uma divisão dentro de nós. E essa divisão se reproduz ou se traduz muitas vezes em guerras mundiais, mas também pequenas disputas, ou grandes disputas, quando falamos mal um dos outros, quando difamamos, caluniamos aquelas pessoas que participam da mesma paróquia que nós, quando levantamos suspeitas sobre alguém, mesmo que a pessoa seja suspeita, mas sem ter certeza, já falamos dessas suspeitas, divulgamos essas notícias, falamos mal das pessoas, como se tivéssemos certeza daquilo que estamos falando. Veja, queridos irmãos, se nós não tivermos um só coração e uma só alma, nós não chegaremos nem perto
dessa comunidade que Deus quer que nós sejamos, da comunidade ideal, dos primeiros cristãos e dos cristãos do céu. Porque se aqui na terra nós devemos ter um só coração e uma só alma, imagine no céu, que não haverá mais divisão, é totalmente uma unidade com Deus. Imagine no céu. E se nós rejeitamos essa unidade aqui na terra, o céu não é lugar para nós. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça. A graça de nascermos de novo, de nascermos do Espírito, de buscarmos a união, a unidade na nossa comunidade cristã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.